E agora falaremos sobre o livro Delírios do Isolamento. A gente já falava sobre isso aqui no início do programa, né, Leandro? Que a gente tem um gosto por esse tipo de tema ultimamente, né? Até peças de teatro a gente já trouxe aqui no Estúdio CBN, que abordam justamente essa mudança do isolamento social na nossa vida, né? Sem o que a gente dúvida. está vivendo ainda já há mais de um ano. O jornalista Roberto Cardinale lançou o primeiro livro dele, chamado Delírios do Isolamento. São 25 contos que contam as fatalidades domésticas do primeiro ano da pandemia. Estou até com um exemplar aqui em mãos, que ele passou aqui na CBN Campinas e deixou pra gente. Boa tarde para você, Roberto. Bem-vindo ao Estúdio CBN. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Bem-vindo aos ouvintes da CBN Campinas. A gente agradece demais você ter aceitado esse convite, Roberto. Traz pra gente um pouco como foi pra você, como jornalista, focar em outros aspectos da pandemia, né? Com tantas notícias sobre esse período, aquele início, muita gente falando da origem desse vírus, sobre como ele estava se alastrando pelo mundo, né? Você foi focando, escrevendo aos poucos durante esse período sobre a situação doméstica de cada um, né? Todos nós vivemos alguma coisa desse tipo e você se interessou por isso. Como foi se aprofundar nesses temas? Olha, Leandro, eu acho que a melhor tradução do livro, ela partiu do jornalista Paulo Sammartin. Foi ele que escreveu o prefácio do livro. E ele definiu perfeitamente, ele chamou de apocalipse de fundo de quintal. Isso, as notícias, nós fomos submetidos ao isolamento, ao distanciamento, teve reflexo em cada um de nós, no nosso comportamento e na nossa relação com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso colega de trabalho, com o vizinho do lado, tudo isso mudou. E eu trouxe toda essa reflexão, né, acompanhando cada mês, cada dia, cada fato, por ser jornalista, trazendo tudo isso para dentro de casa. E contando histórias, algumas muito engraçadas, né? Outras hilárias, outras ainda trágicas, de como foi esse primeiro ano da pandemia, que absolutamente ninguém imaginava isso em 2019, comecinho de 2020. Mas a gente tratou alguma coisa, tentar trazer algo diferente. Algo que foi dentro de casa, mas com muita leveza e uma verdadeira caricatura deste momento que nós passamos aí ao longo de um ano, pelo menos, né? Roberto, qual a relação para você entre o jornalista e o escritor, atuações e profissões que muitas vezes se misturam? A gente tem jornalismo na veia, né? A gente começou já há algum tempo, tem passagens por grandes jornais, Campinas, São Paulo, e a gente sempre lidou com o fato. Eu costumo dizer que jornalista, você, Leandro, sabe muito bem disso, que a gente é refém deles. Não adianta você estar em casa, acontece um desastre, você é escalada, tem que cobrir. Leandro sabe muito bem disso. Com a literatura, não. Com a literatura, a gente traz a nossa crônica, a nossa visão pessoal. E a gente, lógico, né, recheia, né, com alguns elementos literários, constrói personagens fictícios. Mas no livro especificamente, eu, como jornalista, eu trouxe alguns elementos factuais que, ao longo desses 25 contos, traz o retrato daquela época. Eu vou citar aqui um exemplo bem claro. O primeiro conto, os ouvintes vão se lembrar, vocês vão se lembrar, que a gente, nos primeiros dias do coronavírus, lá em março, né, por volta do dia 20, 21, nós éramos bombardeados com entrevistas coletivas de ministro, de governador. Hoje ainda tem, né? Mas naquela época muito mais. Era quase todo noticiário televisivo e jornalismo de rádio com entrevistas coletivas, né? Todo mundo tentando explicar o que estava acontecendo. E no primeiro conto que eu escrevi, eu falei, se a gente entrevistar um suposto CEO da marca coronavírus, né? Então a gente cria uma ambientação, parece muito com um sketch de um programa humorístico, né? Então a gente cria personagens, os repórteres perguntando a história do coronavírus, como ele chegou, o que ele pretende, que é como uma marca, né? Aí quem lê vai se divertir, vai dar
algumas boas risadas nesse momento. É uma tentativa também de trazer outra forma de olhar, né, também para essa situação. Explica pra gente, Roberto, por que relatar essas situações, histórias em contos? É pela liberdade mesmo, né? Você narrando, inclusive, falando pra gente aí desse primeiro conto, acho que mostra claramente isso. Por isso a escolha pelos contos, para trazer essas histórias? Então, na verdade, Leandro, acabou acontecendo assim. Eu quis retratar um pouco do ambiente, do cenário. Cada conto se encerra com uma data. Foi a data onde ele foi finalizado. Traz elementos de pano de fundo, né? Traz personagens perdidos, né? Você tinha de um lado a ciência, você tinha do outro lado o negacionismo. E os personagens são comuns. Os personagens são absorvidos por aquela série de elementos que eram bombardeados. Então, como ele reage, né, mediante aquilo? Qual é a preocupação dele? Ele não ir trabalhar e saber que, de repente, ele pode receber uma ligação de um amigo dele que ele deixou até de comparecer ao seu local de trabalho, tinha perdido a vida, tinha ficado doente, não sabia se ia recuperar. Nós tivemos também, em algum momento, em Campinas, aquela história da 13 de maio, uma hora pode subir a pé, outra hora não pode subir a pé, outra hora tem que descer por outro lado, é contramão. Verdade. E o personagem perdido, né? Perdido, ó, se eu subir por um lado eu vou receber uma multa, vai chegar algum fiscal aqui, né? Então ele fica perdido nessa foi mesmo uma confusão de informações, né? Que a gente tentou retratar do ponto de vista de como o personagem assimilou, recebeu e como isso teve alguns impactos na vida dele, no cotidiano da vida dele. E onde esse livro ele é vendido? Diretamente com você? Tem um site para o nosso ouvinte que se interessou, quiser comprar? O livro está em algumas livrarias da cidade, né? Posso citar aqui, pessoal, a Livraria Pontes, no centro da cidade, na Doutor Quirino, 223, na Iluminações, um grande amigo meu, proprietário da loja, na José Paulino, 145474. Tem outras livrarias também, que é só chegar e perguntar do livro, né? O livro é recente, acabou de sair do forno, né? Além de estar nas livrarias, está na vitrine, né? É um lançamento. E se alguém quiser, depois a gente pode até passar na nossa rede social e aí pode até fazer um movimento de entrega ou algo assim. Mas está nas livrarias da cidade. Entendido. Fique à vontade para divulgar mesmo, só pesquisar por Roberto Cardinale no Facebook, por onde? Onde você pode ser encontrado? Sim, o Facebook é Roberto Cardinale, é o principal, né, a rede social. Já está lá alguns posts, né? O livro chama Delírios do Isolamento, porque trata mesmo isso. A gente acaba até, em alguns momentos, delirando na forma como a gente recebe a informação, né? Acaba se envolvendo com medo, acaba tendo dentro de casa uma nova relação com o filho, com a filha, com a mulher, com o esposo. E tem que ter essa nova, como se diz, essa nova forma de encarar a vida e sempre recheados de humor, né? Eu vou até citar um trechinho aqui para o ouvinte ter uma dimensão. O personagem ele vai até a sacada e olha algumas crianças brincando na rua. Né? Ele se recorda da infância dele, que ele brincava de... Quem não brincou disso, né? Beijo, abraço, aperto de mão. Aí ele faz uma reflexão. Como seria hoje? Cotovelo, batida de pé ou assento de mão, né? Que tempos são esses, né? Entendi. Então é realmente uma maneira diferente de enxergar essas situações, como a gente falou. Foi um prazer entrevistar você, Roberto Cardinale, jornalista. Como ele disse, acabou de lançar o livro Delírios do Isolamento, 25 contos que falam das fatalidades domésticas, né, desse primeiro ano da pandemia. Muito obrigado aqui, sucesso para você e boa tarde, Roberto. Obrigado, Stephanie, obrigado, Leandro, um abraço e a gente se encontra por aí. Até mais, Roberto. Até mais, um abraço.